Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. No último dia 12 de outubro, além do feriado nacional da padroeira do Brasil, nós comemoramos também o Dia do Corretor de Seguros, um profissional altamente necessário no nosso mercado. O Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal alerta os consumidores sobre seguros piratas, sobre intermediadores, sobre verdadeiros rufiões que não são corretores e agem no mercado, e também sobre os seguros clandestinos que estão agindo por aí e os atravessadores do seguro DPVAT. Para falar um pouco sobre tudo isso, conosco, Dorival de Souza, ele que preside o Sindicato dos Corretores de Seguros do Distrito Federal. Bom dia, presidente. Bom dia, Raul. Muito obrigado pela oportunidade de estar nos concedendo aí ao SINCO Distrito Federal, poder conversar com toda a população, principalmente aos telespectadores do Canal do Trabalhador. O feriado de 12 de outubro foi o Dia do Corretor de Seguros, foi na semana passada, já tem quase 10 dias, né? Exato. Era para o presidente ter estado conosco naquela ocasião, todavia ele participou do maior evento nacional, que é o Encontro Nacional dos Corretores, sempre realizado em São Paulo nesse feriado. Então, com uma semana de atraso, parabéns, presidente, pelo Dia do Corretor, e cumprimentando-o, quero saudar, cumprimentar e abraçar todos os corretores de seguros aqui da capital da República. Obrigado, eu agradeço também em nome de todos os colegas, os profissionais corretores de seguros. Realmente, dia 12 de outubro é uma data muito importante para nós, e também de forma até de uma antecedência, no dia 11 nós tivemos uma homenagem na Câmara dos Deputados aqui no Distrito Federal, onde que realmente a Câmara, todo o Congresso veio de forma profissional dizer e parabenizar a todos nós corretores de seguros. Eu ia nesse evento em São Paulo, que foi de 12 a 14, exato, né? 12 a 14. Recebi uns convites, muito gentilmente cedidos pela Europa Assistance. Obrigado, doutor Paulo Foguete, presidente da Europa no Brasil, que nos mandou os convites, mas infelizmente não tinha hotel em São Paulo, estavam todos lotados e ocupados. Né? Esse é o Fala problema. Um pouco desse evento, como é que foi esse evento? Olha, fantástico, um evento que contou com mais de 4.000 profissionais, corretores de seguros, tivemos vários quadros, várias palestras motivacionais, palestras técnicas, workshop de trabalho no sentido de trocar ideias, experiências, principalmente onde o segurador teve a oportunidade de trazer para nós, trazer para o mercado a sua política de comercialização, os novos produtos que estão sendo desenvolvidos e que serão muito em breve colocados no mercado segurador. Me diga uma coisa, o pessoal que estiver nos assistindo agora e despertar o interesse, a vocação por essa atividade, né? Como é que faz para se habilitar? Qual é a formação de um corretor de seguros? Quais são os requisitos? Que tipo de curso de formação ele faz? Nós temos uma escola chamada FUNESEG, é a Escola Nacional dos Corretores de Seguros. Ela tem um núcleo aqui no Distrito Federal. A sede no Rio de Janeiro, né? A sede no Rio de Janeiro. Na Senador Dantas. Lá na Senador Dantas 74, isso, né? E temos aqui um núcleo no Distrito Federal, onde durante todo o ano temos esse curso de formação e habilitação de corretor. O pré-requisito básico tem o 2º grau e com uma frequência quase que diária, de segunda a sexta. É dividido em 2 módulos, né? O primeiro módulo ele faz com avaliações, com provas, e depois de concluído o primeiro módulo, que nós chamamos do seguro de vida, previdência e capitalização, para o 2º módulo, são os outros produtos, nós chamamos ramos elementares, teremos automóvel, incêndio. Ao concluir, ele recebe o certificado, com esse certificado ele pede já o registro de corretor de seguros junto à SUSEP, que a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privado, uma autarquia do Ministério da Fazenda. Perfeito. Com esse pedido, ele recebe uma numeração, um código, ele está devidamente habilitado a poder comercializar, a intermediar esta operação de seguros. Os senhores não têm ainda um conselho
regulador da classe profissional, né? Lamentavelmente não, é uma luta. Nós temos a nossa federação e estamos aí lutando, tá, para que o conselho aconteça. É uma luta, é uma reivindicação de todos nós profissionais corretores de seguros. E nessa lacuna o sindicato acaba exercendo um papel duplo, né? Claro, o sindicato, defensor da categoria e também claro, fiscalizador da atividade. Né? Fiscalizador da atividade. Nós temos o cuidado de que essa atividade seja desenvolvida com bastante ética e com bastante profissionalismo. Perfeito. Os corretores de imóveis, através dos CRECES, do CONFES, né, do seu sistema, eles há pouco tempo conseguiram uma vitória grandiosa no Congresso Nacional, aprovando a sua lei orgânica da categoria, né, a qual prevê, inclusive, que nenhum contrato de compra e venda de imóveis pode ser registrado sem a participação de um corretor. E, aliás, o nome do corretor e o seu número do CRECE aparece, inclusive, na escritura de compra e venda do imóvel, né? Me diga, os senhores têm uma luta também, há muito tempo, contra os intermediários que não são corretores, né? O que acontece muitas das vezes, existem pessoas inescrupulosas que agem como corretor como corretor de seguros e trazendo um prejuízo irreparável ao consumidor. É uma luta que nós temos buscado, tá, a despertar na sociedade, na comunidade e diante do consumidor para evitar, sempre que possível, consulte um sindicato, peça a ele que forneça um código a sua carteira profissional de corretor de seguros. E aquele seguro que é comercializado no banco, pelo gerente do banco, o gerente de conta, que geralmente faz uma venda casada, né? Exato. Te concede um empréstimo, coisa e tal, e empurra um seguro, né? É uma luta também. Nós estamos sempre atentos. O que o sindicato pleiteia? Que o banco tem um corretor de seguros na sua agência? Exato. Aqui, numa intermediação como essa, existe a figura do profissional corretor de seguros. Nós não podemos deixar que exista e venha acontecer esse seguro nós chamamos goela abaixo, entendeu? Que seria esse seguro tipo um empurrômetro. A nossa luta é evitar e sempre alertando, tá, as corretoras das instituições financeiras que tenham um profissional habilitado para que possa intermediar essa operação. Por quê? Uma operação realizada por um gerente de banco, como aqui foi citada, poderá trazer um prejuízo muitas das vezes ao consumidor. Quando ele mais precisar, citaremos exemplo de um automóvel. Ele está aí viajando, acontece um sinistro, ele vai recorrer a quem? Cadê o gerente? Cadê o gerente do banco? Ele foi transferido, ele não trabalha fora do expediente e o profissional corretor de seguros, ele está ali praticamente 24 horas à disposição do seu cliente para poder dar um amparo, para poder auxiliá-lo diante da necessidade. Eu queria abordar um outro assunto aqui, presidente, a questão do seguro obrigatório, DPVAT, né? Eu soube que os senhores têm um trabalho social formidável aqui em Brasília, na administração, gerenciamento e até na regulação do sinistro DPVAT, né? Como é que funciona isso? O sindicato, o SINCOR, Distrito Federal, abraçou essa causa com bastante afinco. O que acontece, tá? Nós buscamos esclarecer a toda a sociedade a respeito do seguro DPVAT. Muitas das vezes as informações são distorcidas, buscando colocar a dificuldade. Olha, é difícil você receber o seguro DPVAT. O que acontece? Todas as pessoas vítimas de acidente de trânsito, ela tem direito ao seguro obrigatório. Seja, tá, ela transeúnte ou que esteja dentro do veículo, motorista, passageiros, eles têm direito, tá, a receber uma indenização. O valor hoje é R$13.500 para a morte ou invalidez permanente. Até R$13.500 para invalidez, dependendo do grau de invalidez. E tem também a despesa médica, de R$2.700. Então o que acontece? Nós, através do Ministério Público, das delegacias de polícia, do próprio fórum, nós buscamos alertar a sociedade que esse trabalho é desenvolvido pela categoria. Nós temos o nosso escritório aqui no edifício JK, no setor comercial, no 5º andar, onde atendemos de graça
de forma gratuita qualquer pessoa interessada, quer dizer, seja para esclarecimento. A vítima ou o familiar da vítima pode buscar o sindicato. Sem nenhum ônus. Sem nenhum ônus. Não precisa de intermediário. Não precisa de intermediário, porque lá será feito, todo o procedimento, desde o atendimento de esclarecimento até a recepção dos documentos, encaminhamento dos documentos e automaticamente é feito a liquidação, o pagamento do sinistro. Então é uma situação bastante transparente, tranquila, não precisa de intermediário, a não ser que a pessoa queira indicar o intermediário, entendeu? Perfeito. E esse é um trabalho que o sindicato hoje assumiu no Distrito Federal e nós representamos mais de 90% de atendimento às vítimas e beneficiários do seguro DPVAT. Vou pedir à produção que coloque aqui o endereço do sindicato, o telefone, o endereço eletrônico também, para que o pessoal possa procurar sempre que precisar. Tomara que não precise, né? Presidente, ainda nesse assunto, né? Eu advogo para a seguradora Líder também, certo. Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Pernambuco e Ceará. Já advogamos em 17 estados no passado recente. E a gente convive muito com a questão das fraudes, né? Sobretudo nos estados do Nordeste. Maranhão, Paraíba, Piauí, estados muito complexos. Existem muitas fraudes contra o DPVAT aqui em Brasília? Existem. Podemos citar alguns exemplos, tá? Porque naquele momento de dor, da perda de um ente querido, ou a pessoa vítima desse acidente, está lá machucado, teve uma redução do membro, perdeu uma perna ou qualquer coisa nesse sentido, nós podemos enumerar vários. Um deles, em caso de um acidente que tem aí, vamos imaginar, 5 óbitos. O que é feito normalmente? Existe o especulador que promete receber, ele pega 13.500, divide por 5 e repassa para os familiares 1/5 dos 13.500, sendo que é pago um múltiplo de 13.500 para cada família ou cada vítima. Então, é uma forma bastante delicada que tem acontecido no Distrito Federal. Esse é um. Outros são trocas comerciais. Tem famílias que dão a procuração autorizando o agente funerário a receber. Em troca do sepultamento. Exato, em troca do sepultamento. Nós tivemos aqui, não muito distante, aqui na Câmara Distrital, a CPI das funerárias, onde nós fomos chamados para explicar o procedimento do DPVAT, de forma bastante clara, de forma bastante transparente, porque naquele momento de dor, você precisa fazer um sepultamento, vamos assim dizer, entendeu? Eles pegam lá uma procuração e trocam. No desespero, na angústia. E sendo que a família tem esse direito. Entendeu? Então, esses são fatos, entendeu? Que nós sempre alertamos para que as pessoas não assinem uma procuração em branco. Então, gente, eu dou um testemunho aqui, a seguradora Líder é a única seguradora que faz questão de pagar. Põe anúncio na TV, em outdoor, em jornais, em revistas, dizendo que ela quer pagar. Então não precisa de advogado, não precisa de procurador, não precisa de intermediário, não precisa de atravessador. E aqui em Brasília você tem essa facilidade de procurar o sindicato dos corretores sem quaisquer ônus, despesa administrativa ou eventual remuneração por esse serviço, a própria seguradora Líder está remunerando. Como remuneraria qualquer outra reguladora, né? Exato. Então você não tem ônus nenhum. Procure o sindicato e ele vai te atender com toda a atenção, com todo o carinho que você merece. Para finalizar, presidente, outro assunto que nos preocupa são essas associações de amigos, de motoristas, né, de proteção aos motoristas, que criam seguros clandestinos no mercado. Nós, ultimamente, fizemos um levantamento, nós deparamos com mais de 10 tipos de associações atuando aqui no Distrito Federal, já com um número superior a 5.000 associados. Muitas das vezes, as pessoas são chamadas, são despertadas por esses anúncios que muitas das vezes não espelham uma realidade de uma garantia de um contrato de seguro. O que nós podemos dizer? Que quando da contratação de um seguro é somente com a companhia seguradora. O que está acontecendo no mercado são pessoas
pessoas que estão buscando oportunidades e enganando o consumidor. A pessoa paga, se recebe aquela prospecção de um custo bem mais aquém do que é praticado pelas companhias seguradoras, e na hora do que é necessário existe o rateio. Nós temos aí o que é. O que se paga é apenas uma taxa de administração para um grupo de pessoas. Em contrapartida, todos os sinistros que acontecem são rateados em todo o grupo. E aí que as pessoas começam a se preocupar. E a preocupação maior é que, quando ele descobre que ele foi vítima ou ele está envolvido numa associação de proteção automotiva, ele descobre que não pode sair. O contrato reza que no mínimo 6 meses a 1 ano eles têm que estar. Caso ele saia, ele tem que pagar. Ele é responsável civilmente diante de todos os rateios que aconteceram durante aquele período. É o barato que sai caro, né? É um barato que sai caro, não tem garantia do governo, não tem a fiscalização por parte da autarquia, não tem resseguro, não tem acompanhamento de nada. Muitas das vezes um carro sinistrado pode ir para uma oficina clandestina, peças clandestinas, e o consumidor acaba tendo dor de cabeça, prejuízo irreparável. Nós temos aí várias demandas no Distrito Federal, onde aponta vítimas de associações de proteção automotiva. Muito cuidado, é uma oportunidade para dizer para o consumidor, o barato sai caro. Perfeito. A canoa furada é mais barata que a canoa boa, né? Exato. Mas não embarque em canoa furada, né? Presidente Dorival, obrigado pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo Dia do Corretor e parabéns pelo trabalho social que o seu sindicato vem fazendo aqui na capital da República. Nós que temos que agradecer e parabenizar a você, toda a sua equipe, pelo trabalho e por grande programa Canal do Trabalhador aqui na nossa capital da República. Obrigado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Na sequência, fim da greve da Polícia Federal. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Depois de 70 dias de paralisação e a greve mais longa da sua história, os policiais federais voltaram à atividade na última semana. Para fazer um balanço da greve, ganhos e perdas, conosco o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, Flávio Werneck. Bom dia, Flávio, bem-vindo. Bom dia, Raul. Muito obrigado pelo convite. Realmente a greve foi a maior greve que a Polícia Federal já fez. Nós temos muita coisa para trabalhar agora. Nós tivemos alguns ganhos e algumas perdas, como qualquer greve no Serviço Público Federal. E agora a hora de lamber as feridas, né? Retomar as atividades e continuar com as lutas, né? Verdade. A nossa luta, a gente costuma dizer e vem pregando que só mudou a arena. Nós fizemos a proposta de uma greve, de uma paralisação, para mostrar para a sociedade que a Polícia Federal vem sendo sucateada, vem sendo aos poucos desmotivada, e os índices aí mostram bem isso, né? Inclusive saiu recentemente uma matéria mostrando que o foco da Polícia Federal está saindo do combate à corrupção e ao colarinho branco, né, que diminuiu bastante. Então a gente quis demonstrar isso para a sociedade, que é a real necessidade de uma reestruturação na Polícia Federal. Como o governo não abriu um canal de negociação firme e coerente, nós entendemos por bem, depois desses 70 dias, tentar uma negociação por um canal de diálogo mais firme com o ministro da Justiça, já que ele abriu essa possibilidade para o comando de greve. Perfeito. O que foi realmente que vocês ganharam depois da greve? Bom, quais foram as conquistas? As conquistas mais claras foram a união dos agentes escrivães papiloscopistas num foco de reestruturação, toda a construção de um projeto de reestruturação da Polícia Federal,
e o protocolo, o ofício que foi encaminhado ao ministro da Justiça, abrindo o diálogo até março do ano que vem para a reestruturação da carreira policial e com o seu reflexo financeiro orçamentário até 2015. E essa reestruturação viria através de quê? De um projeto de lei? Exatamente. O ideal seria uma lei orgânica na Polícia Federal, né, Raul? O que a gente sempre quer e almeja é uma lei orgânica onde um policial federal possa exercer realmente as suas atribuições com uma lei que o embase, que hoje a gente não tem. Então a ideia é de uma lei orgânica. Os senhores tinham um ponto meio polêmico também nas reivindicações, que era a substituição do diretor-geral, né? Como é que ficou isso no meio da discussão? Na verdade, esse pleito ele continua. Nós entendemos que a Direção-Geral da Polícia Federal ela não reflete as necessidades reais da sociedade e dos policiais federais. Nós queremos uma Polícia Federal cada vez mais eficiente e as atitudes e os projetos apresentados pela nossa Direção-Geral estão indo de encontro com as necessidades da sociedade e indo de encontro às necessidades e os pleitos dos policiais como um todo, e não só de uma categoria. Então a gente entende ainda que são necessárias mudanças na Direção-Geral da Polícia Federal. Esse pleito ainda perdura. Agora, para o pessoal de casa que está preocupado, Flávio, antes da greve, já o serviço, alguns serviços, tipo emissão de passaportes, né? Os agendamentos estavam correndo com 30, 40, até 60 dias, né? E somados a isso, acumulados aí 70 dias de paralisação, certamente haverá um período um tanto grande até normalizar os serviços, né? Você já tem notícia disso, a estatística, quantos passaportes deixaram de ser emitidos e quanto tempo vamos precisar para poder normalizar esse serviço? Na verdade, eu vou te dar até uma boa notícia. Nessa nossa greve, ela foi uma greve bem focada. Então, nós conseguimos determinar onde nós paralisaríamos. E o passaporte ele não foi afetado. Não foi afetado. Na verdade, aqueles contatos direto com a população, eles não foram afetados. Eles foram afetados minimamente. Então, hoje, o atendimento no setor de passaporte da Polícia Federal está normal, regular. Você consegue agendar aí com uma semana, 10 dias, a sua ida ao posto e com mais uma semana você já está com seu passaporte na mão. Da mesma forma, o atendimento no que diz respeito às armas, na entrega de armas, não houve paralisação nesse atendimento à população. Nós tivemos o cuidado de não afetar em demasia a população brasileira. A Polícia Federal, ela tem pouco contato direto com a população e esse pouco contato direto com a população a gente primou, a gente determinou o seu regular andamento, então minorar o máximo possível esse ataque. Parabéns aos sindicatos, parabéns à federação por essa consciência, né, que é um movimento grevista, porém um movimento com maturidade e com responsabilidade, preservando os principais direitos do cidadão, né? As principais preocupações. Preocupação agora com o trabalhador policial federal. Os senhores tiveram seus contra-cheques zerados, né? Os seus vencimentos cortados em função da greve. Todos os sindicatos entraram com ações nos seus estados, alguns conseguiram liminares, outros conseguiram, as liminares foram cassadas e teve gente que ficou sem salário, né? Como é que ficou isso? Aqui em Brasília nós tivemos grande parte dos policiais federais que aderiram à greve com um corte de ponto. Isso foi negociado com o ministro? Na verdade, isso vem sendo negociado. A ideia, tanto do Ministério da Justiça quanto dos representantes sindicais, é de que, declarando o fim da greve, como foi feito, imediatamente 50% daquele ponto cortado já vai ser devolvido em folha suplementar. E os outros 50% quando a gente cumprir com a carga horária determinada para todo e qualquer servidor público. Ou seja, os dias de paralisação serão repostos? Serão repostos, com certeza. Isso vai ser feito, vai ser negociado um calendário com o departamento, com o Ministério? Exatamente, nós estamos confeccionando um calendário de reposição desses dias parados. Inclusive, é até importante a gente colocar isso, porque os policiais federais, muito embora estejam em greve,
ou terminamos a greve agora, nós trabalhamos durante toda a eleição, durante todo o período eleitoral. Foi um compromisso... Outra atitude madura e de responsabilidade. Né? Exatamente, um compromisso firmado da Federação dos Policiais Federais e seus sindicatos com a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Os policiais federais saíram da greve em nome da democracia brasileira e fizeram a segurança dos juízes eleitorais no Brasil inteiro. Perfeito. Flávio, obrigado pela entrevista. Leve o nosso abraço ao presidente Leal, ao André, a toda a diretoria do sindicato e também à federação. Com certeza vou levar o grande abraço a todos eles. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui no seu programa, de colocar para a população um pouco da realidade da Polícia Federal e, se possível, depois a gente bate um papo um pouco mais prolongado sobre a situação crítica que nós temos na Polícia Federal hoje. Até março, com certeza, a gente vai discutir ainda a questão da lei orgânica, né? Com certeza. Obrigado pelas informações. Grande abraço. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente aqui. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Você que foi à igreja de Santa Cruz nessa semana, fez promessa para Santa Edviges e continua endividado, ouça as dicas do professor Roberto no quadro Saia do Vermelho. Bom dia, amigos do canal do Trabalhador, bom dia, Raul. O quadro hoje, Saia do Vermelho, traz o tema Regra criada pelo Banco Central pune o bom pagador. Isso é um alerta. Veja bem, andamos falando muito sobre a queda da taxa Selic, que é a taxa de juros que norteia o mercado. Essa taxa Selic, quando ela cai, os empréstimos ficam mais baratos, as compras de carro ficam mais baratas, todo mundo gosta e o governo tem feito esforços sobre-humanos, tá, para fazer com que essa taxa, para fazer com que os bancos particulares diminuam essa taxa, usando os bancos oficiais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O que ninguém sabe é que o bom pagador está sendo prejudicado justamente por essa queda da Selic, por uma norma do Conselho Monetário Nacional, feito em dezembro de 2007. Essa norma, ela tem o número de 3.516 e ela diz exatamente o seguinte: quando você vai antecipar as parcelas ou quitar um financiamento, seja ele qual for, empréstimo, carro, casa, esse desconto que é dado nessa quitação, ela usa o quê? A taxa do dia e não a taxa que foi contratada quando você fez o empréstimo, quando você fez o financiamento. O que acontece? Com a queda da Selic, os juros diminuíram. Conclusão, quando é calculado o seu desconto hoje, obviamente o seu desconto vai estar muito menor do que aquele que você teria direito. Porque, inclusive, a Lei 8.178 do Código do Consumidor diz claramente que esse desconto tem que ser dado em cima da taxa de juros contratada, da assinatura do contrato. Então vejam bem, amigos, aquilo que deveria ajudar você está te prejudicando. Então o bom pagador, aquele que quer antecipar o seu pagamento, aquele que quer quitar os seus juros, está sendo prejudicado. Está tendo um desconto muito menor do que aquele que deveria ter, do que aquele a que teria direito, tá certo? O Tribunal do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem julgado inúmeras ações que dizem respeito a isso. E tem dado ganho de causa para os consumidores. O promotor Leonardo Bessa, que é da Promotoria de Defesa do Consumidor, ele diz claramente o seguinte:
diz claramente o seguinte: nenhuma norma pode suplantar, pode sobrepor uma lei. Então a lei diz claramente, você tem que ter o desconto calculado em cima da taxa de juros contratada, não em cima da taxa de juros atual. Portanto, a Selic baixando, a taxa de juros baixa, se eles usarem essa taxa de juros para calcular o seu desconto, vai ser muito menor do que aquele que você tem direito. Então, caro amigo, cara amiga, quando for ao banco antecipar o seu desconto, antecipar o seu pagamento ou quitar a sua dívida, exija que a taxa de juros utilizada para esse cálculo seja a taxa de juros que você contratou quando fez o seu empréstimo, a taxa de juros que você contratou quando comprou o seu carro, quando comprou o seu imóvel. Preste bem atenção, isso não é nenhum favor que o banco está fazendo para você, tá certo? Isso não é nenhum favor, isso é obrigação, isso é lei. Então, amigos, para vocês um lembrete: prosperidade é uma questão de escolha e atitudes. Lembre-se sempre, estaremos aqui para ajudá-lo, alertá-lo contra essas armadilhas que as normas impostas pelo governo cria para você, consumidor. Conte a sua história, estamos aqui para te ajudar. Escreva para nós, saia.do.vermelho@hotmail.com. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Greve dos agentes de atividades penitenciárias. Conosco, Leandro Vieira, presidente do sindicato da categoria, para falar um pouco sobre esse movimento. Bom dia, presidente, bem-vindo. Bom dia, Raul. É uma satisfação estar aqui com vocês e agradecer a abertura desse espaço tão importante para a nossa categoria e para a sociedade do Distrito Federal. Eu quero esclarecer para o nosso telespectador, antes da nossa conversa, para não confundir, existe dentro da Polícia Civil o quadro de agente penitenciário. E essa carreira recém-criada há quantos anos? 3 ou 4, né? O agente penitenciário do quadro da Polícia Civil já existe a criação dessa carreira há vários anos. Agora, o agente de atividade penitenciária, esse cargo foi criado em 2005, mas houve a primeira nomeação em 2009. Então, nós temos aí 3 anos de existência praticamente dessa carreira, efetivamente. Quantos são os agentes hoje? Nós temos 1.350 agentes de atividades penitenciárias. O quadro não está completo, né? Não, o quadro está defasado. Nós temos hoje criadas 1.600 vagas. Nós temos uma defasagem de aproximadamente 250 servidores que já pediram exoneração e foram para outros cargos em virtude das condições do sistema penitenciário. Não só referente a salário, mas do trabalho também. Existe uma defasagem salarial e existe um problema do ambiente de trabalho, porque nós não temos hoje no sistema penitenciário do Distrito Federal condições mínimas de trabalho, nós não temos uma viatura adequada, nós não temos rádios comunicadores e nós não temos um tratamento digno que achamos que o servidor que presta um serviço de qualidade para a sociedade teria que ter. Existe diferença de tratamento entre o agente penitenciário da Polícia Civil e o agente de atividades penitenciárias? Olha, na atual conjuntura, essa diferença de tratamento ele diminuiu bastante. Bastante. Nós tivemos no passado, sim, um tratamento diferenciado entre as categorias, mas hoje a diferença que é berrante aí, uma diferença que é visto por qualquer um, é a diferença salarial. Onde existe ela chega aqui percentual? Ela chega um percentual aproximadamente de 80%, Raul. É uma diferença. Vocês recebem a mais do que o agente da
Polícia Civil? Não, nós queríamos receber a mais, né? Nós recebemos, na verdade, a menos que o agente penitenciário da Polícia Civil. E as atividades são exatamente as mesmas? As atividades são exatamente as mesmas. E nós achamos, Raul, que o agente penitenciário da Polícia Civil ele deveria receber mais também pelo trabalho que ele exerce dentro daquele sistema penitenciário. Vamos só esclarecer, quais são as principais atividades que vocês exercem? Nós exercemos. O sistema penitenciário, ele na verdade é uma cidade. Os internos estão lá 24 horas, então eles comem, bebem, dormem dentro das unidades prisionais, eles recebem tratamento médico nos hospitais públicos. Então nós temos que entender que o sistema penitenciário tem estrutura de uma cidade. Perfeito. São 10.500 presos aproximadamente. Quantidade essa maior que muitos municípios do nosso país. Então, mais de 13.000 municípios não têm essa população. É verdade, não tem essa população. Então, quais as atividades principais aí da nossa categoria? É escolta de internos para audiências, para hospitais, para delegacias. Nós recebemos a visitação aí de aproximadamente 5.000 visitantes dia, que não é pouco. Tem visita todos os dias? Não, nós temos visitas aqui no Distrito Federal às quartas e quintas-feiras. Então nós realizamos também essas visitas. Fiscalizam, administram, coordenam? Fiscalizamos, administramos, coordenamos. Existe uma escassez de equipamento para você até mesmo fazer um tratamento digno para esse visitante, porque nós temos que ter a consciência de que o visitante, na maioria das vezes, não queria que aquele ente tivesse naquela situação. Então, o visitante, ele é tratado com cuidado, com carinho pela nossa categoria. Com dignidade, né? Com dignidade, tem que receber. Mas, infelizmente, nós não temos todos os mecanismos suficientes para tratar esse visitante da melhor forma que queríamos. Nós achamos um absurdo o visitante, hoje mesmo, às 9 horas da manhã, durante essa semana, na quarta-feira, nós presenciamos lá os visitantes chegando 9 horas da manhã para guardar local para a visita no outro dia, na quinta-feira, porque a população de visitantes ela é muito grande para um número reduzido de servidores. E aí então, nem todos conseguem visitar Nem todos conseguem visitar, em virtude da falta de servidores. Na pauta de reivindicações de vocês, além da questão salarial, há outros itens, a exemplo do porte de arma. Certo. Vocês não têm porte de arma fora do expediente. É interessante deixar claro que o porte de arma nós temos. E esse porte de arma ele é garantido pelo Estatuto de Desarmamento. Nós temos o porte de arma em serviço, é garantido pelo Estatuto do Desarmamento. Hoje, nós trabalhamos armado, nós temos o porte também, baseado numa portaria do secretário de Segurança Pública, onde ele buscou respaldo no decreto presidencial número 5.123 de 2004, em especial no artigo 34, e hoje recebeu-se uma recomendação, o secretário de Segurança recebeu uma recomendação para que essa portaria que garante o uso da arma fora do serviço seja revogada e, infelizmente, o secretário atendeu essa recomendação do Ministério Público, e essa recomendação hoje, ela sendo atendida, ela vai gera um caos inimaginável para a população dentro do sistema penitenciário, porque a partir do momento que o interno recebeu aquela notícia que o agente de atividade penitenciária ele não vai estar armado lá fora, o interno ele começou a tentar fazer pressões no servidor. Ele tentou ele está tentando hoje ameaçar o servidor, ele está indo para cima do servidor com ameaças, sabendo que no dia 4 do próximo mês o servidor pode estar desarmado. Então a criminalidade ela ganha corpo, nesse momento ela ganha corpo perante o Estado, e o Estado fragilizar perante a criminalidade, isso é muito triste, viu, Raul? É muito triste. Que outros pontos importantes estão na pauta de reivindicações? Olha, a pauta de reivindicação, na verdade, nós temos pontos precípios aí, que é o quê? Que é a contratação de servidores imediatamente por meio de concurso público. Existe a necessidade de concurso público imediato. Nós pedimos também a compra de equipamentos para trabalharmos no sistema penitenciário.
que são rádios comunicadores, são viaturas. O servidor hoje está usando seu celular para se comunicar com outro colega, ele está pagando para trabalhar. Isso é um absurdo. O Estado não forneceu um rádio comunicador para o servidor. Isso é um absurdo. Então nós estamos reivindicando aí condições de trabalho também, fora pagamento de horas extras. O pessoal do plantão hoje labora aí há 3 anos sem receber hora extra. 48 horas semanais seriam 8 horas por semana. 8 horas. Em regime extraordinário e nunca receberam. Há 3 anos o servidor não recebe essa hora extra, tá? Raul, até um apelo que eu vou fazer aqui, nós não vamos abaixar a cabeça para a criminalidade aqui no Distrito Federal. Nós não vamos ceder à chantagem de criminosos, tá? Nós não vamos ceder. Nós estamos nesse momento pedindo para o Estado que ele se comova, que ele resolva esse problema da arma do servidor com urgência. Isso depende de uma portaria do secretário de Segurança. Nós entendemos que esse problema, para ele ser resolvido em definitivo, nós precisaríamos aí de uma boa vontade aí da nossa presidenta Dilma. Nós tivemos vários exemplos aqui essa semana, durante a semana que passou, Raul, de servidores sendo assassinados em outros estados. São Paulo foram 3 agentes penitenciários mortos. Tivemos problema também no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o servidor não tem como se defender fora do seu serviço. É uma covardia o que estão fazendo com o servidor público. O servidor morrendo para servir à sociedade e ao Estado, e o governo não toma uma providência para regulamentar uma lei. Isso é um absurdo. Raul, nós estamos fazendo um apelo aqui para continuar vivendo. O Canal Trabalhador reforça esse apelo também, apela para o bom senso das autoridades e que olhem sem paixão, que olhem com coerência, né, e com responsabilidade para esse problema. Presidente, obrigado pela entrevista, sucesso no movimento, que realmente cheguemos a bom termo e num tempo mais curto possível, né? Raul, nós parabenizamos pelo seu programa, é um espaço muito importante para o trabalhador, é um espaço muito importante para a sociedade, e agradecemos pela oportunidade que você tem nos dado aí e acompanhado o nosso caso de perto. Obrigado, viu, Raul? Aguardamos que volte aqui para trazer boas notícias, tá? Queremos também trazer essas boas notícias. Depois do intervalo, eleições da OAB-DF. Permaneça aqui com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta. Dia 26 de novembro teremos eleições na OAB do Distrito Federal. A partir de hoje estaremos convidando todos os candidatos, os cabeças de chapa, para vir aqui falar um pouco das suas propostas, o que pretende fazer se vencer nas eleições para a OAB-DF. Começamos hoje com o candidato Paulo Roque. Nos próximos domingos, demais candidatos virão, e antes das eleições, se os candidatos concordarem, pretendemos fazer um debate aqui com os 3 candidatos que até agora já se manifestaram, embora as inscrições de chapas ainda perdurem até o dia 26 de outubro. Temos mais uma semana pela frente, portanto. Dr. Paulo Roque, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Dr. Raul Canal, uma satisfação estar aqui no seu programa. Dr. Paulo Roque, a gente tem visto nas últimas campanhas para o OAB, campanhas milionárias, campanhas comparadas até a de senador da República, até de governador. Me parece que a sua campanha tem uma proposta diferente do que tem sido mostrado historicamente nos últimos anos. É uma campanha pautada pela simplicidade, pautada pela economia, ou como diz o slogan, a custo zero praticamente, né? Exatamente. Conta para nós como é que é esse milagre de fazer campanha sem investimento. Não é propriamente um milagre, Dr. Raul Canal, é seriedade. Nós advogados, somos uma classe que, quando elegemos o nosso presidente da OAB, toda a sociedade fica olhando para nós. Porque a OAB, historicamente, ela conquistou uma posição de instituição referência da sociedade civil. Estivemos
sempre presentes nas grandes mudanças que o Brasil experimentou ao longo de todas as décadas. Então é evidente, quando se faz uma eleição na OAB, não é uma eleição qualquer. Pedir o voto ao advogado é muita responsabilidade. Como eu peço o voto ao advogado? Então, quando nós partimos para essa campanha, partimos de um pressuposto lógico. Hoje nós temos as mídias sociais. É possível fazer nossa mensagem chegar à maioria dos advogados com as mídias sociais, com o Facebook, com o e-mail, com o telefonema, com as visitas que nós temos feito aos escritórios, às repartições públicas. Então, e o que nós precisamos? Precisamos dar festas? Precisamos dar churrascos, feijoadas, jantares? Veja bem, não é a nossa opção, não é o que nós nos propomos a fazer. Nós estamos propondo exatamente pedir o voto do advogado de uma forma bem transparente, com discurso, com propostas. Então, veja, custo zero é a campanha, é o nome da campanha. E nós temos propostas, e dentro da proposta nós temos uma linha que une todas as nossas propostas, que é o respeito. Por isso que o nome da chapa é OAB a respeito, OAB custo zero. Estamos propondo que o respeito seja resgatado para todos nós advogados de uma forma muito coerente, de uma forma muito correta, para evitar que numa eleição nós, como candidatos, saiamos menores que entramos. Perfeito. Numa campanha o que nós queremos é sair maiores que entramos, não menores. Eu queria dar um testemunho, doutor Paulo Roque. Durante o período eleitoral agora das eleições municipais, nesses 2 ou 3 meses de campanha, eu viajei por São Paulo, viajei pelo Rio de Janeiro, inclusive no interior, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, estive em Rondônia também, estive em Manaus e várias cidades do interior desses estados também, né? E com os ministros do TSE, com os quais eu estive durante a campanha, de uma forma sincera, eu teci um rasgado elogio à justiça eleitoral, porque é a justiça que mais funciona hoje no Brasil. E quem viu essas últimas eleições municipais agora, a gente andava nessas cidades todas, as quais eu me referenciei, e a cidade estava limpa. Não havia aqueles muros pintados, aquela poluição visual, postes, árvores, viadutos e até monumentos públicos que antigamente estavam pichados, cheios de cartazes, uma poluição, uma imundícia, né? Nessas últimas eleições, nada disso se observou nas eleições para prefeito e vereador, né? Eu lembro que uma eleição recente da OAB, na última semana, Brasília aqui tinha outdoors, bus doors, cartazes, aquelas faixas nos canteiros, nas entrequadras, nos gramados do eixinho, do eixão, quer dizer, uma poluição medonha, sem necessidade. Estava se expondo para 2 milhões de habitantes, quando nós temos aí 20 e poucos mil eleitores apenas, não uma campanha direcionada, né? A sua proposta de fazer campanha, a exemplo do que acontece na justiça eleitoral, nas campanhas eleitorais normais, também é uma mudança de paradigma no modo de se fazer campanha? É isso que nós estamos propondo. O movimento OAB Custo Zero é muito maior que nós mesmos. Há uma indignação na sociedade com relação à forma de se fazer campanha no Brasil. O TSE tem uma campanha muito feliz, você falou do TSE, e o TSE tem uma campanha muito feliz que diz: voto não tem preço, tem consequência. Então veja, e fazendo justiça aos candidatos que estão nessa campanha, e que digo aqui, todos os candidatos que se apresentaram até agora, tanto os doutores Francisco Caputo como o doutor Francisco Ibanez, são pessoas que, enquanto pessoas, merecem o meu respeito e a minha consideração. Numa campanha, eu proponho não debater pessoas. O que nós estamos debater ideias, projetos e debater propostas. propostas. Não é porque nós pensamos diferentes que somos inimigos. Devemos nos respeitar por pensar diferentes. É assim que o advogado no dia a dia lida. Nós estamos como ex-adverso o tempo todo. Imagina se ele está defendendo a causa do cliente contrário e dali ele sai dali como inimigo. Nós aprendemos isso no dia a dia. Nós dois, inclusive, estamos em polos adversos. Exatamente. Quantas causas já tivemos? Imagine se nós levarmos isso para o lado pessoal. Exatamente. Veja, nós fazemos parte do próprio equilíbrio social.
Somos essenciais para isso, somos essenciais para o funcionamento da justiça. E justiça seja feita aos candidatos que se colocam, que gastam hoje, porque essa situação, há um conceito já enraizado dentro dos advogados, dentro de parcela da advocacia, que para ganhar as eleições da ordem precisa gastar. Não é essa eleição, são outras eleições que antecedem essa, nem esses candidatos estavam presentes. Então criou esse conceito e as pessoas estão indo nessa onda. Então nós estamos quebrando, você falou, quebrar um paradigma. É importante quebrar esse paradigma, porque há um grupo considerável de advogados que reage a isso de forma, não gosta disso, se sente mal, se sente constrangido. Já que o senhor falou em proposta, doutor Paulo Roque, quais as principais propostas do seu programa para a OAB? Primeiramente, quero dizer o seguinte, esse aqui é nosso único material físico de campanha. Nós não vamos ter panfletos sujando nossas ruas. Não vão ter outdoors, não vamos ter banners no carro. Quem vai votar na gente não vai encontrar um adesivo nos carros, não vai encontrar um banner, não vai encontrar um panfleto. Nossa campanha é uma campanha feita com base no discurso e nas mídias sociais. E aqui nesse cartão nós fazemos, e o custo dele vai estar no nosso blog, com todos os custos de campanha. Até hoje, até a data de hoje, nós gastamos R$ 8.500. E aqui atrás você tem o endereço nas mídias sociais. Então veja, para que isso? Em nome do respeito. Agora falamos de propostas. O forte, o OAB Custo Zero é o nome da campanha. Agora, o OAB Respeito, que é a gestão da OAB, nós temos as melhores propostas, podemos dizer, para gerir a OAB. Vamos elencar as principais. Primeira proposta. Todos reclamam da questão das prerrogativas. Desde que eu votei pela primeira vez numa eleição de ordem, olha, a questão das prerrogativas, o juiz não recebe o advogado, o problema é no balcão da secretaria, e cada dia vão tirando mais as nossas prerrogativas. Veja, por que os outros não resolveram? Temos que pensar, tem que pensar seriamente, porque isso foi debatido nas campanhas. Em todas as campanhas. Que obstáculo é esse que impede de superarmos isso? Então nós vamos começar com um grande exemplo. A principal comissão da OAB, no nosso entendimento, é da Comissão de Prerrogativas. O presidente dessa comissão será eleito diretamente pela comunidade de advogados. É isso que nós Em uma outra eleição? Em uma outra eleição, a comunidade de advogados vai ser chamada a participar, a custo zero, sem gastar. Vai ter o regulamento aprovado pelo conselho, tem que ser um conselheiro, né? Os conselheiros vão disputar a eleição no dia a dia, nos escritórios dos advogados. Aquele que for o mais votado será por nós indicado como o presidente da comissão de prerrogativa. Porque ele vai aos escritórios, vai ouvir os reclamos, e o presidente vai estar o quê? O presidente vai estar ali apoiando o trabalho do presidente da comissão de prerrogativas. Então vamos fazer um trabalho elegante, mas altivo, sem cabeça baixa. O juiz não é mais importante que nós, advogados. Com certeza. O advogado... E não há hierarquia, né? O advogado, quando se fecha a porta para um advogado, você está fechando a porta para o cliente, para a sociedade. Porque nós somos o elo que liga a sociedade ao juiz. Se o juiz não nos recebe, a sociedade é como se ela ficasse sem alguém que a ouvisse. Perfeito. Então, veja, isso não pode acontecer. Há juízes sérios que dizem, como é que vocês toleram isso? Juiz que fecha a porta para vocês, isso não pode acontecer. Então, há juízes sérios que eles mesmos reclamam disso. Então, com a eleição do presidente da comissão de prerrogativa, nós vamos dar o primeiro grande passo nesse sentido. Outra grande proposta. Do quinto constitucional. Essa é outra grande proposta nossa. Brasília, todos os embargadores até hoje indicados pelo Conselho não passaram pela eleição direta. Pela primeira vez na história do Distrito Federal, os advogados indicados pela OAB ao quinto constitucional, esses advogados vão ter que disputar de forma ética e a custo zero o voto dos eleitores advogados. Entre todos os colegas inscritos na ordem. Entre todos os colegas, porque hoje é muito comum falar o seguinte, olha, eu não vou disputar a eleição do OAB porque nessa eleição eu fiquei contra o candidato A e ele ganhou, então eu estou meio constrangido. A OAB é de todos nós. Só para esclarecer a população, doutor Paulo Roque, hoje os advogados se candidatam frente à ordem
E o Conselho da OAB que elege a lista sextupla. Indica 6 ao tribunal, que escolhe 3. Ao tribunal. Que escolhe o tribunal 3. escolhe 3, manda vão à presidência da República e a presidente, entre os 3, escolhe um. Exatamente. Então, imagina, vai para o debate. Hoje nós temos, vai para o debate, vai pedir o voto ao advogado, vai pedir de forma transparente, honesta. E o advogado vai reclamar com ele. Claro, olha, das questões que maltratam a advocacia, o que ele é no quinto constitucional? Ele é um representante da classe dos advogados. Ele, evidentemente, que ele não tem que votar de acordo com o advogado, não tem que julgar de acordo com o advogado, mas ele tem que respeitar a classe dos advogados, até porque tem 2 advogados sempre, né, brigando, entre aspas, entre si. O que se quer é o seguinte, é aquilo que para o advogado, que ele, enquanto advogado, é essencial ao funcionamento da justiça, está dizendo, isso não está funcionando, eu estou falando há anos e não resolve. Por exemplo, uma questão drástica hoje, dos honorários de sucumbência. Olha, Raul, o que tem acontecido? O honorário de sucumbência, ele tem retirado do mercado, desestimulado o exercício da profissão, milhares de advogados. E quem mais sofre é o jovem advogado. Porque se numa causa que ele teria que receber aí 2 milhões, 10% ele receberia 200 mil. Então ele poderia, de certa maneira, fazer um investimento nessa causa e dizer, olha, se daqui a 10 anos eu ganhar esses 200 mil, realmente... Terá valido a pena, né? Terá valido a pena, porque junto com outra causa eu estou no risco, eu posso perder, mas posso ganhar. Mas se eu ganhar, eu vou ganhar 200 mil. Resultado, no final, os juízes hoje não dão esses 200 mil. Fixam em 5 mil, 8 mil, 10 mil. 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. E sobretudo nas causas contra a União, né? E o que acontece isso? E o que acontece? Então ele está dizendo, ele está vendo essa sinalização, ele diz, se eu investir na advocacia, se eu pegar as causas, quer dizer, essa causa não vai me dar o retorno. Então o que ele faz? Ele acaba saindo do mercado, enche as salas dos cursinhos e vai tentar fazer concurso. E nós da advocacia, e a advocacia hoje, precisa do jovem advogado, precisa da sua força, precisa da sua energia, precisa das suas ideias para nós oxigenarmos verdadeiramente a nossa justiça. Não pode haver essa debandada da profissão, como tem havido. Quer ver uma coisa muito importante? Chega numa sala de aula da Faculdade de Direito, a maioria são mulheres. Quantas mulheres estão advogando? Então, não tem esse número. Por quê? Você sente na prática que é um número bem reduzido em relação ao público masculino. Outra coisa, ela quer advogar também. Mas veja, no momento que ela tem a gravidez, que ela ganha o filho, como é que ela fica? Está ali o filho, ela precisa, tem os prazos vencendo. Tem algum apoio para a mulher advogada? Não tem. Então veja o seguinte, nós estamos propondo a criação de creches, com apoio, com incentivo da OAB, para o quê? Para a mulher, para que a mulher advogada não deixe essa nobre profissão. Então, doutor Raul, o que nós podemos dizer é o seguinte, o que nós vamos fazer na OAB é apenas tratar com respeito ao advogado. Tudo aquilo que ele sempre sonhou. E são coisas simples, ele não pede nada demais, porque o OAB não pode dar dinheiro ao advogado. O OAB não pode fazer milagres para o advogado. O OAB o que faz? Ela cria as condições necessárias para o exercício saudável da profissão. Cria e protege esse ambiente saudável para o exercício da profissão. Então, o que nós vamos fazer, entre outras propostas, pode ir lá acessar nosso blog, posso dar o endereço do blog aqui? Com certeza. Nosso blog é www.oabcostuzero.blogspot.com.br. Ali você vai ver uma a uma de nossas propostas para toda a classe de advogados. Doutor Paulo Roque, obrigado pela entrevista, sucesso na campanha, que Deus o ilumine, abençoe e, se lograr a vitória, que o senhor realmente consiga cumprir todas essas propostas, esses projetos. E o canal Trabalhador fica aberto para os demais candidatos também, que nos próximos domingos estarão conosco aqui. Doutor Paulo Roque, sucesso. Eu gostaria muito que os outros candidatos, que são pessoas de bem, viessem debater. Porque uma campanha a custo zero, ela precisa muito desse momento. Então, aqui, a sociedade vai ouvir, no confronto dos candidatos, as propostas, debater o futuro da OAB. Então, se você já propôs, eu já me comprometo, desde já, a estar presente no seu debate, me orgulhando da posição da sua televisão, de estar propiciando esse debate que ganha com ele, não só a classe do advogado, mas toda...
No último, no penúltimo domingo que antecede a eleição, a gente vai fazer o debate e os 3 serão convidados. E o senhor já está formalmente convidado com algumas centenas de milhares de testemunhas aí. Tá certo, virei aqui com o maior prazer. Sucesso. Canal do Trabalhador vai ficando por aqui. Domingo abençoado, uma semana gorda, com muita paz, muita luz, muita energia. Deus no coração. E domingo que vem, meio-dia, encontro marcado aqui na TV Brasília.